Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais um HC Online em rede e a temática dessa semana é a Semana da Árvore. Pelo nosso calendário municipal, nós comemoramos no dia 21 de setembro o Dia da Árvore. Essa que é tão importante na manutenção do clima do nosso planeta, que nos oferece alimento, nos oferece recursos, é extremamente importante para uma incrível diversidade de espécies. E eu estou aqui dentro do Bosque do Saber, que é um novo espaço que a gente está criando na Secretaria de Educação para poder receber os nossos alunos, receber os nossos professores. E em breve a gente vai poder trazer todos vocês para cá. Dentro desse espaço onde a gente conecta com a Mata Atlântica, onde a gente conecta com diversas espécies de animais, eu venho trazer para vocês a ideia dessa formação, dessa semana, que é falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, que é a mata que nos rodeia, né? Então, nós teremos uma palestra conhecendo a Mata Atlântica, com o monitor de biodiversidade da Fundação Florestal, João Ferraz, que vai trazer um pouco da experiência dele de vivência na Mata Atlântica, trazendo para vocês o que é a Mata Atlântica, quais ecossistemas estão envolvidos nesse bioma, um pouco sobre a fauna, um pouco sobre a flora, sobre os rios da Mata Atlântica, quais os problemas que ela vem enfrentando, qual a importância e como que a gente pode trabalhar um pouquinho disso dentro de sala de aula. Espero que vocês aproveitem. Até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o João. Eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre a Mata Atlântica, né? Ministrar uma aula, né? Sobre a Mata Atlântica, para a gente conhecer um pouco mais, né? Alguns ecossistemas, a biodiversidade, a fauna, né? A riqueza da fauna. Bom, para me apresentar, primeiramente, né? Eu sou monitor de biodiversidade pela Fundação Florestal no Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Tutinga-Pilões, numa grande unidade de conservação que a gente tem aqui. Também sou graduando pela Unesp, né? Estou fazendo licenciatura, Ciências Biológicas, licenciatura, no campus aqui da Baixada Santista, né? O CLP. Né? Então, espero que vocês gostem da aula. Eu trouxe bastante foto, vídeo, é uma aula bem expositiva, né? Uma apresentação bem expositiva para vocês aí. Espero que vocês gostem. Beleza? Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe um índice aqui para a gente começar falando sobre os principais temas, né, os tópicos que a gente vai trabalhar aqui, que são as características gerais da Mata Atlântica, seus ecossistemas associados, a sua fauna, flora, né, biodiversidade, a importância e serviços ecossistêmicos e como abordar o tema dentro e fora das salas de aula, que é uma parte bem interessante, bem importante que eu achei legal para pontuar aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu acho importante a gente se situar geograficamente em aonde está situada, né, a Mata Atlântica. Então aqui a gente pode ver pelo mapinha que originalmente ela está situada desde o Rio Grande do Norte até a porção do Rio Grande do Sul. Né? Então originalmente ela possuía 1.306.000 quilômetros quadrados, que foi reduzido a pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados. Teve uma redução bastante significativa aí ao longo desses anos. A gente vai ver os motivos disso, né? Como aconteceu e ainda como acontece, né? Então, mas primeiramente, mais para a gente ter essa visualização geográfica de onde a Mata Atlântica se situa, né? E aqui nesses 4 mapas, né? Eu trouxe justamente para a gente ver a redução drástica, né, da Mata Atlântica desde 2002 a 2009, num curto período de tempo, né, desses anos. Né? Então vocês podem ver que aqui reduziu bastante as porções de Mata Atlântica, que sobram só apenas fragmentos, né, da porção original. Então ela restou só cerca de 6 a 8% da sua porção original, né, o que é muito pouco. Né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E para iniciar, é interessante a gente caracterizar o bioma, né? Como que a gente enxerga, como a gente vê o bioma, né? Como que ele é, o jeitão dele, né? Então, aqui, pegando o exemplo daqui da nossa baixada, né? Nas épocas de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são épocas quentes,
úmidas, de bastante chuva, né? Enquanto que em épocas mais frias, né, em junho, julho, agosto, setembro, né, não se tem tanta chuva, são épocas mais secas e frias, né? E é justamente isso que está mostrando nesse gráfico aqui, que é um gráfico de precipitação anual da Mata Atlântica geral, né? Então, segundo a classificação da técnica de Kippen, né, a técnica de Kippen, ela classifica os padrões de clima das regiões, né? Então, aqui, através dela, a Mata Atlântica ela foi classificada como tropical, tropical de altitude e subtropical, com temperaturas médias que variam de 14 a 21 graus Celsius, né, chegando à máxima absoluta de 35 graus Celsius. A gente sabe bem dessa temperatura quando chega nosso verãozão aqui na praia, que as temperaturas sobem bastante, né? E não ultrapassando a mínima absoluta de 1 grau Celsius. Beleza? A pluviosidade a gente já mostrei para vocês, mas só para falar de milímetros por ano, né? Então a média varia aí de 1.500 a 2.000 milímetros por ano em função da região geográfica, o que significa que depende do relevo, né? Se são áreas mais altas, áreas mais baixas ao nível do mar, né? Então tudo isso influencia justamente a questão das chuvas. Tranquilo? E bom, a floresta ombrófila, né, que é essa que compõe a Mata Atlântica, ela é composta por diversos tipos, né, na verdade 10 tipos de vegetação aí distintas, né, que são a floresta ombrófila densa, a mista, aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, a restinga, manguezal, campos de altitude, brezes de altitude e mussunungas, tá? Hoje, especificamente, a gente vai tratar só de três, que são as três que ocorrem aqui na nossa região, que é a floresta ombrófila densa, as restingas e os manguezais. Beleza? Então vamos começar pela principal, né? A floresta ombrófila densa. Suas características principais. Como a gente veio falando, né? Então, alta pluviosidade, né? Muita chuva aqui na nossa região, com média anual acima de 15 graus Celsius, né? A composição dela, né, composição de vegetação da Umbrófila densa, né, caracterizada por árvores altas, geralmente entre 20 e 30 metros, né, formando o estrato superior com grande densidade, né. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que vão comprovar justamente isso que eu acabei de falar, né. Então, são árvores grandes, que compõem um dossel, né, bem denso. Então, árvores bem juntas, pouco espaço, né, muitos indivíduos, né, muitas espécies de indivíduos juntos ali de vegetação. Beleza? Grande diversidade de plantas, como eu falei, né, incluindo árvores, lianas, epífitas, né, as epífitas geralmente são as bromélias e as orquídeas, e as samambaias, que são aquelas samambaias sus, aquelas samambaias grandonas que a gente vê quando a gente vai fazer uma trilha, por exemplo, né? Ah, e por ela ser uma floresta, né, ela apresenta quatro estratos distintos, né, que formam com as árvores altas, né, formando esse dossel que eu disse, né, um estrato médio com as árvores menores e um subbosque com arbustos e plantas herbáceas, né, são as vegetações mais baixinhas, mais rasteiras, né. E a floresta umbrofiladense, ela também possui algumas formações diferentes conforme o seu relevo, né? Então, aqui a primeira formação aluvial é a formação que ocupa geralmente as planícies inundáveis. Então, são os famosos charcos que a gente vai ter bem plano, né? Bem nas planícies ao longo dos cursos d'água, né? Também temos a formação de terras baixas, que já são partes não inundáveis, né, a partir dos 5 metros, que vão até os 100 metros de altitude acima do mar. Né? A formação submontana, situada nas encostas dos planaltos e as serras, né? Então, quando a gente vai para São Paulo, sobe a serra, né, imigrantes, já é uma formação submontana, né, que são altitudes que chegam a 600 metros de altitude, né? A formação montana, que já são planaltos e serras situados acima de 600 e 1.200 metros de altitude, então já são partes bem mais altas que a gente consegue ver. E também a formação alto-montana, que já ia acima dos limites da montana. Então, geralmente nessas partes ocorrem os famosos campos nebulares, que a gente não vai trazer hoje aqui,
mas só para vocês saberem, geralmente é onde ficam situados esse outro tipo de ecossistema. E aqui as imagens que eu falei para vocês, né? Então, vocês podem reparar que, principalmente nessas duas imagens de cima, né? Vocês podem ver que existem bastante diversidade de espécies vegetais e que compõem um dossel bem fechado, né? Então, são árvores que se aglomeram e se juntam, né? Então, é bem fechado, tanto que o nome é Floresta umbrófila densa, né? Aqui nas imagens da esquerda, nós vemos bastante água, né? Então, a Serra do Mar, por exemplo, é caracterizada pela sua grande quantidade de cachoeiras, né? Seus riachos, suas cachoeiras, seus rios. Então, a Mata Atlântica tem essa característica de ter bastante volume hídrico. E além disso, né, o que compõe também a floresta, que é uma parte essencial para a floresta sobreviver, digamos assim, né, são as fontes de nutrientes que vêm através da serrapilheira. Né? Então, a serrapilheira é uma camada, né, como se fosse o chão da floresta, digamos assim, né, que é composta por folhas, galhos, frutos, resíduos orgânicos, como animais, as fezes dos animais, né, por exemplo, que formam a principal fonte de nutrientes. Né? E esses nutrientes geralmente são os mais importantes, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são aquele famoso NPK, né? Os solos da Mata Atlântica, no geral, eles são pobres e ácidos, né? Então, como que, poxa, um solo pobre e ácido tem tanta variedade de vegetação assim, né? E como isso ocorre, né? A gente vai explicar exatamente agora. Né? Então, através da decomposição, né? Então, quando essas folhas, essa matéria orgânica está no chão, né? Então ela se decompõe. Principalmente por fungos, como esse cogumelo véu da noiva, que está sendo mostrado aí na tela, nessa imagem, né? Pelas bactérias, que é super importante. As bactérias desenvolvem um papel super importante na decomposição, e alguns invertebrados também. Né? Então, o que esses elementos eles fazem? Eles quebram a matéria orgânica em moléculas menores, né? Quimicamente falando, facilitando assim a absorção pelas raízes das plantas, né? Justamente esse, essa animação aí que eu trouxe para vocês. Então, as folhas, né? Por exemplo, as folhas e galhos caem, vai se decompor pelos fungos, por exemplo, vai se quebrar em moléculas menores, e esses nutrientes eles vão voltar justamente para a planta, para as plantas, na verdade, né? Acumulando assim nutrientes pela biomassa. Né? E aqui, gente, eu vim trazer para vocês também, são os chamados ecossistemas associados, né? Que muita gente não interpreta eles como que fazem parte da propriamente dita Mata Atlântica, né? Acham que é alguma coisa, alguma outra coisa à parte, né? Mas não, faz parte sim da Mata Atlântica, ele só é um ecossistema associado, né? Então, o que são os manguezais, né? Os manguezais, eles são típicos de ambientes de regiões estuarinas, né? O que são estuários, por exemplo, né? Os estuários, eles são o encontro do rio com o mar, né? Então, é o que formam as famosas águas salobras, né? Que dão vida aos manguezais, por exemplo, né? Então, os manguezais, eles estão sob influência direta das marés, justamente por conta disso, né? As marés, elas variam, né? Então, certa hora do dia ela vai estar alta, certa hora do dia ela vai estar baixa, né? Então, isso é o que faz com que o manguezal se mantenha, né? Ahn, e também, o manguezal, ele possui três espécies de plantas, né, de árvores, na verdade, principais, que é o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto, né? Eu queria chamar a atenção dessa ave vermelha aqui, que é o guará vermelho, uma ave bastante simbólica para os manguezais aqui da nossa região, da Baixada. Ele é uma ave típica, né? Tem essa coloração vermelhada, assim, bem bonito. Quem já passou ali pelos manguezais, principalmente os manguezais de Cubatão e São Vicente, com certeza já deve ter visto, né? Eles ficam ali nas margens do rio, ou sobrevoando também, né? São aves bem bonitas.
né? E além disso, né, é super importante porque são berçários naturais, né? Então, além da beleza, né, da sua importância, é, ela também compete para a reprodução e o crescimento de peixes, caranguejos, crustáceos, camarões, moluscos, enfim, várias espécies, né, utilizam o manguezal como um berçário para a perpetuação e crescimento da sua respectiva espécie, né? Além disso, também protege a costa contra erosões e o avanço do mar, né? Assim como filtragem de poluentes, contribuindo para a qualidade da água, né? A gente sabe que, naturalmente, isso não era para acontecer, porque é um ambiente natural, né? Mas, de certa forma, ele faz essa retenção desses poluentes, principalmente de resíduos sólidos como plástico, né? A Fundação Florestal, hoje, ela desenvolve o programa de monitoramento de manguezais aqui, na Baixada, e quando a gente vai pro mangue, né, para Campos, de fato, a gente se depara com bastante lixo, né? Bastante tipos de lixos, né? Então, o manguezal ele tem essa importância também, beleza? Além disso, também é fonte de subsistência e renda para as comunidades tradicionais, né? Esse fato da poluição afeta justamente esse nicho, né? Além da biodiversidade, também afeta as comunidades tradicionais, que utilizam o mangue como pesca artesanal e coleta dos caranguejos, né, para subsistência. E situando geograficamente os manguezais, eles ocupam estuários de Cananéia, Iguape, Bertioga, Santos, Cubatão e Itanhaém, né? Estão inseridos em unidades de conservação, como o Parque Estadual Ilha do Cardoso, o PESM Tutinga Pilões, que é o que eu trabalho, o Parque Estadual Xová Japuí, o Restinga Bertioga e o Mosaico Juré Itatins, né? Ah, aqui em cima, nessa primeira imagem, é a gente trabalhando. É a gente em campo trabalhando na coleta de solo dos manguezais para análise de carbono e contaminantes. Então, a gente aí em campo, no manguezal de Cubatão, para fazer essa análise de solo, né? E as ameaças são justamente essas que a gente está falando, né? Expansão urbana, poluição, ocupação irregular, aquecimento global, são esses fatores negativos que impactam o ecossistema manguezal, né? Aqui embaixo, uma foto de uma garça-moura, né? Quase um dinossauro aí, de tão grande que ela é, quem já viu sabe. É uma ave muito bonita aí. E agora um outro ecossistema associado, né, são as restingas, né, são as famosas restingas, né, aquela vegetação da praia, né, que o pessoal muitas vezes não sabe não entende a importância dela, né. Aqueles matos que a gente vê na praia, justamente, é uma vegetação típica, é um ecossistema, né, ali instalado, que são as restingas, né. Então, ah, ocorrem nas áreas costeiras, né, nas praias, por exemplo, nas planícies arenosas, nos cordões arenosos, né, e são influenciadas, assim como o manguezal é influenciado pelas marés, as restingas elas são influenciadas pela dinâmica marinha e pelos ventos, né. É uma vegetação heterogênea, adaptada a solos pobres em nutrientes ácidos e arenosos, né. Então, imaginem que se a Mata Atlântica, né, a floresta umbrófila densa, ela já tem um fator que dificulta o desenvolvimento das vegetações por ser um solo pobre em nutrientes, imagine só um solo arenoso, né? Mas mesmo assim, a vegetação se adaptou para esse tipo de ambiente, né? Que são as vegetações herbáceas, né? Os jundus, que é justamente esse da foto, né? Os famosos jundus. Uma vegetação arbustiva e florestal que é um pouco mais rara de se ver por conta de um empecilho que está no meio entre a vegetação da praia e a vegetação um pouco mais adentro, que são as cidades, né? Então, a expansão urbana é um fator bem limitante aí para a perpetuação das restingas hoje na Baixada Santista e no litoral norte também, né? As restingas, elas abrigam, né, vão abrigar grande variedade de espécies endêmicas e adaptadas ao estresse ambiental, como a gente está falando, né, não é à toa. São locais com bastante dificuldade de desenvolvimento por conta da salinidade, insolação, né, o sol intenso, os ventos, né. E com isso, né, a flora típica é composta por basicamente cactos, né, cactáceas, bromélias, orquídeas, né,
e os arbustos existentes, também como algumas árvores, como o gerivá, podem ocorrer nas porções de restinga. A sua fauna associada, né, ela é basicamente composta por aves limícolas, né, que são aquelas aves que ficam nas praias, né? São aves que elas imigram do hemisfério norte para cá, na época certa, né? E aqui fica forrado de ave limícola, né? Então, principalmente nas regiões de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, né? E também no Parque Estadual Jeová e Japuí são áreas de grande relevância para essas aves limícolas aí, né? Muitas delas ameaçadas de extinção, beleza? Assim como répteis também, né? Lagartos e serpentes, pequenos mamíferos e diversos polinizadores. E também é super importante, porque aí, quando a gente pensa nesses ecossistemas, a gente não consegue muitas vezes associar como a Mata Atlântica no geral, né? Mas se a gente parar para pensar, elas estão conectadas umas às outras, né? O manguezal está conectado com a restinga, que por sua vez está conectado com a floresta umbrofiladensa. Então é sempre importante a gente ter essa noção e essa associação de que são ecossistemas dependentes uns dos outros, né? É bem importante a gente ter essa ideia, né? E ocorre, né, ao longo de praticamente todo o litoral de São Paulo. Então, Canané, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, assim vai até o litoral norte, até, né, até o norte do Nordeste do Brasil, né? Então, tem bastante porção de, de restinga aí, né? São protegidas por algumas UCs, né, algumas unidades de conservação, como o Parque Estadual Ilha do Cardoso, Parque Restinga de Bertioga, a APA Marinha Litoral Norte e Sul e o Parque Estadual Xixobá Japuí, né, aqui em São Vicente. E as principais ameaças é justamente essas que a gente está trabalhando, né? A expansão urbana, né, e turística, supressão de vegetação, para loteamentos e estradas, que é um fator bastante negativo, né, para a perpetuação das restingas, né, além da poluição e elevação do nível do mar. E agora a gente vai falar um pouco sobre a biodiversidade que está inserida na Mata Atlântica, né? Sua fauna e flora. É uma parte bastante interessante, né? São os bichos, né? Então aqui a gente tem uma tabela, né, da nossa riqueza faunística, que compreende a Mata Atlântica. Então aqui vocês podem ver que só de plantas existem 20 mil espécies diferentes, só na nossa Mata Atlântica, né? Muita coisa, né? E de vertebrados, cerca de 1.711. Ahn, Vocês estão vendo uma informação sobre as aves, né? Se teve uma atualização pelo ICMBio em 2023 de 893 aves, né? Antigamente eram 620, mas teve uma atualização para 893, né? Um número bastante expressivo. Então vocês veem que além das espécies também tem níveis elevados de endemismo, né? Que é muito importante, muito interessante a gente analisar isso. ah, como bioma por completo, né? Aqui a gente tem uma tabela de mamíferos ameaçados de toda a Mata Atlântica, tá? Então aqui tem espécies que variam, que vão desde lá do norte, do nordeste até o sul do país, né? Então mamíferos como primatas, enfim, diversos aí que são bastante ameaçados, né? Mas eu queria apontar uma espécie em específico, que é o Bracteles arachnoides, o muriqui do sul, né? Que é justamente esse que vocês estão vendo aí na tela. É o maior primata das Américas, né? Um primata neotropical da família Atelidae, que ocupa principalmente as regiões da nossa Serra do Mar, né? Na verdade, ele só ocupa aqui as porções da Serra do Mar, né? O nosso quintal de casa. Então, começar a falar sobre ele. Bom, o Muriqui do Sul, ele é classificado como criticamente em perigo pela IUCN em 2019, são dados recentes, né? Estimam-se que existam vivos na natureza cerca de 2 mil a 3 mil indivíduos. É muito pouco, né? São animais bastante ameaçados, que existem poucos na natureza ainda, né? Como eu falei, endêmicos da Mata Atlântica e Serra do Mar, vivem em grupos em média de 20 indivíduos, né? São grupos, né, sociáveis, matriarcais, então as fêmeas quem lideram os grupos, né? Medem cerca de 80 centímetros. Não é à toa que são os maiores primatas das Américas, né? Maior primata do continente americano aí.
E aí, alguns registros que eu tenho feito durante os monitoramentos, né, com dois grupos de muriquis que a gente monitora aqui na Serra do Mar. Então, algumas fotografias aí desse primata é, bem interessante. E aí, é um videozinho que eu fiz de um indivíduo forrageando, né, buscando alimento. Bem interessante. Aqui, um outro primata bastante ameaçado hoje, por conta de surtos de febre amarela em 2017, populações de bugio ruivos, né, do Alouatta guaribaclano, então foram dizimadas, é, morreram muitos, né, tanto aqui na Mata Atlântica quanto em regiões do Cerrado, que ele habita também, né. Hoje quase não se tem registros desses bichos aqui, algum outro caso isolado de machos que aparecem de repente, né, ele foi classificado como vulnerável em 2016, mas hoje em dia a gente sabe que ele é muito mais ameaçado, até de repente mais que o muriqui, por exemplo, né? Por conta dessas mortes aí que eles tiveram, né? São conhecidos também pelos seus rugidos altos, né? Que se ouve a quilômetros de distância. Quem já ouviu sabe o quão chocante é a vocalização desses bichos, né? E aqui algumas imagens que eu fiz de um macho adulto, né? Bem legal. E aqui esse é um pouco do comportamento ah, que ele tem, né, de vocalização. É um bicho bem bonito, né? Bem interessante. Aqui um outro macaco, né, um outro primata que a gente tem aqui que é um pouco mais fácil de se visualizar quando você vai fazer uma trilha, por exemplo, que é o macaco prego preto, Sapajos nigritos, né? Ele é classificado como quase ameaçado pela IUCN. São primatas, né, que vivem em grupos em média de 8 a 35 indivíduos. Eles são são bem inteligentes, né? São bem inteligentes e onívoros, né? Então eles se alimentam de frutos, insetos, folhas, sementes e pequenos vertebrados. Então eles comem de tudo. E como eles são inteligentes, né? Eles utilizam ferramentas como pé, para quebrar coquinhos, por exemplo, né? Então eles pegam pedra e quebram coquinhos com as pedras, né? Eles são bem inteligentes e utilizam essas ferramentas diferentes aí. Alguns registros, né? Aqui à esquerda a gente vê um indivíduo se alimentando de bromélia, né? Uma das é, principais fontes de energia no cardápio deles, né? Que são essas bromélias aí, que eles se alimentam. E aí um vídeo um pouquinho engraçado dele, andando de moonwalk, né? Andando de ré aí. Eles têm esse comportamento bem engraçado às vezes. Bem legal. Mas também existem aqui, ainda hoje, né, espécies exóticas, né? Ou espécies alóctones, nesse caso, né, que são os saguis. Né? O sagui de tufo preto, por exemplo, né, o Calitrix penicillata, ele não é daqui, né? Originalmente ele ocorre em áreas de cerrado e de Mata Atlântica no interior de São Paulo. Então ele não ocorre aqui na Baixada, né? Mas eles estão presentes aqui, né? Se alimentam de basicamente tudo, né? São onívoros também. Frutos, flores, gomas, né? Resina de árvore, insetos, ovos, pequenos vertebrados. Então, eles fazem o maior estrago aqui, em relação às espécies nativas, né? Assim como os saguiditufos brancos também, o Calitrix jacus, né? Esse já é um pouco mais de longe, né? Eles são nativos da região nordeste, do Brasil. Geralmente, essas espécies, né, gente, eles não vêm por livre e espontânea vontade, né? Nesses casos, desses primatas em específico, geralmente eles vêm por conta de tráfico, né? Tráfico ilegal desses bichos, eles vêm e acabam se instalando aqui e competindo com as espécies nativas, o que é muito negativo e muito ruim para as espécies que habitam aqui, né? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa mastofauna, né? São os mamíferos de médio e grande porte. Aqui na imagem a gente vê uma linda anta, uma um animal grande, né? O maior mamífero que a gente tem terrestre no,
no Brasil, né? E começando aqui falando sobre os predadores topos, né? As onças, né? A onça pintada e a onça parda. Hoje a onça pintada, ela é muito escassa, né? Se tem poucos indivíduos ainda vivos na natureza, né? Mas ainda se tem, né? E as onças pardas, que é um predador muito eficiente e que tem até que relativamente bastante aqui na nossa região de Serra do Mar, por exemplo, né? Aqui alguns registros de armadilhas fotográficas, né? As famosas câmeras trap que a gente instala. Então vocês podem ver que no mesmo ambiente passa uma onça pintada e uma onça parda, né? Reparem no banquinho ali atrás, que é o mesmo local, elas estão passando, né? São os famosos corredores ecológicos, que esses animais utilizam para se deslocar, né? Aqui alguns felinos da região, né? Jaguatirica, gato maracajá, gato murisco, gato do mato pequeno. Embora muito semelhantes, né? Esses gatos eles são de espécies diferentes. O gato maracajá, por exemplo, ele é um gato selvagem com características semi-arborícolas, né? Então ele fica geralmente no alto das árvores, né? Enquanto a jaguatirica ela já é uma predadora mais terrestre, né? Aqui alguns outros registros, né? A anta, o cateto, que é um porco do mato, veado catingueiro, cachorro do mato, veado mateiro, macuco, a paca, né? Que é um roedor, o queixara, que é um porco também, um porco bastante ameaçado, né? Pela caça, o pati, que é um pouco mais, digamos assim, é, safadinho, né? Ele tá em tudo, né? Aparece até em cidades e tudo mais. Aqui eu trouxe algumas aves endêmicas para vocês darem uma olhada. Então, aqui primeiro a gente está vendo uma jacutinga, que é uma espécie muito, muito ameaçada, né, em perigo de extinção. Ah, Em sequência, um sabiá-pimenta, que também é uma ave endêmica, o papagaio da cara roxa, que tem aqui, tem em Peruíbe, né? Gavião pombo pequeno, que é um gavião ameaçado também, falcão relógio. Uma coruja, né? Morucututu de barriga amarela, beija-flor rubi, o tangarazinho, tiê-sangue e saíra-sapucaia são espécies endêmicas da nossa região, algumas com um certo grau de ameaça, outras nem tanto, né? Aqui, alguns répteis e anfíbios bastante interessantes para vocês darem uma olhada, né? Primeiramente, ali o jacaré do papo amarelo, em sequência, um caga do pescoço de cobra, uma perereca das folhagens, jararacuçu, e um sapo de chifre. Em sequência, uma jararaca, né? As jararacas, na verdade, elas são as maiores causadoras de acidentes zoofíticos hoje no Brasil, né? Em sequência, a cobra coral verdadeira, né? Micrurus coralinos. Um sapo cururu, bastante comum da gente se ver, né? Uma perereca leiteira e uma caninana. É uma serpente bem linda aí que a gente tem na Mata Atlântica. E também alguns invertebrados para vocês darem uma olhadinha, né? Aqui em primeiro a gente tem uma abelha jataí, né? Uma abelha nativa nossa daqui, bastante visada entre os meliponicultores pelo seu fácil, sua fácil manipulação, né? Então ela é bastante sociável também, não ataca, não tem ferrão, né? Aqui um cavalo do cão, que é uma vespa bastante importante, uma polinizadora bastante importante, mas que tem uma ferroada bem doída também. Em sequência, uma borboleta 88, uma borboleta arca e uma borboleta capitão do mato. Bom, aqui é uma parte da riqueza florística, né? Então, como a gente já havia falado, a Mata Atlântica abriga cerca de 20 mil espécies de plantas vasculares, é, aproximadamente 8 mil endêmicas, né? Então é muita coisa, muita espécie, é, muita diversificação vegetal se tem na Mata Atlântica, né? Bastante interessante. Aqui algumas dessas espécies para vocês verem. Então, aqui uma bromélia posto de Jacó, né? Bastante legal. Aqui um araçá, que é uma espécie pioneira, serve de alimento para principalmente os primatas, né? Aqui uma orquídea catleia, que é muito vendida ilegalmente, né? Aqui o pau-brasil, não preciso nem mencionar, né, o quanto essa espécie já sofreu, né? O palmeira jussara,
que é uma espécie também que serve de alimento para muitas espécies, principalmente das aves, e que também hoje é muito ameaçada, a gente já vai falar um pouquinho mais à frente, por conta do seu palmito, né? Que é muito comercializado ilegalmente ainda hoje em dia. E aqui o manacá da serra, que é uma espécie também pioneira, bastante importante para a composição da Mata Atlântica. E com isso a gente tem uma parte negativa de tudo isso, né, que são as ameaças à biodiversidade, né, o que causa essa fragmentação de habitat, essa morte de espécies, né, que é justamente o gráfico que está sendo mostrado, né, são algumas porções de vários aspectos gerais negativos que influenciam a biodiversidade, né. Então, alguns exemplos, né? Como o aumento das áreas urbanas, poluição atmosférica, aquática, aumento da malha rodoviária, ferroviária, né? As linhas de transmissão, além das caças predatórias e do tráfico de animais, né? E a exploração de madeira. Então, ah, esses fatores negativos impactam a nossa fauna, a nossa biodiversidade, né? E aqui algumas imagens reais desses impactos, né, na prática, né? Então, o impacto das rodovias, por exemplo, geram diversos atropelamentos por dia, né? Caça ilegal, caça exploratória, né? Então, a gente conseguiu flagrar um indivíduo aí, pelas câmeras trap indo caçar, né? E aqui à direita a extração ilegal de palmito que eu comentei com vocês, né? Então ainda se tem muita extração ilegal dessa palmeira ainda na natureza, né? Aqui mais outro exemplo de um impacto da malha rodoviária aí, né? O Muriqui, né? E ao fundo uma rodovia passando os carros, caminhões são suscetíveis a acidentes, né? De caminhões, por exemplo, com contaminantes, né? É bastante negativo esse impacto das rodovias também, né? E aqui também, além disso, as espécies exóticas, né? No mesmo ambiente que eu mostrei para vocês que passam onças, tanto a onça pintada quanto a onça parda, também se passa um cachorro doméstico, né? Mas também aqui poderia ser um gato doméstico, poderia ser uma ave, poderia ser qualquer tipo de espécie não nativa, que estaria impactando negativamente, competindo por ambiente, recursos, podendo transmitir doenças, enfim, né? São alguns fatores que influenciam também negativamente a fauna. Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouco sobre a importância e seus serviços ecossistêmicos, né, da Mata Atlântica que ocorre para nós, né? Então, a Mata Atlântica, né, ela vai como o clima influencia, né? Então, o clima é regulado, né? Influencia com uma alta umidade e as temperaturas elevadas facilitam a decomposição rápida da serrapilheira, por exemplo. A gente viu que uma decomposição rápida é essencial para a quebra de moléculas e a absorção dessas mesmas pelas árvores, né? Então, pelas raízes das árvores, na verdade, né? Então, o clima influencia muito isso, né? Ah, Além da biodiversidade, né? A presença de diversas espécies, por exemplo, de aves, né? Ou também como mamíferos, como a anta e o muriqui, por exemplo, são grandes dispersores de sementes. Então, eles também têm seu papel ecológico bastante importante aí nessa visão de ciclagem de nutrientes, né? Além disso, né, abriga nada mais, nada menos do que cerca de 20% das espécies do planeta inteiro, né, com alto grau de endemismos, né? Então, é um dado bastante pertinente, né, para a gente analisar o ecossistema em comparação com o mundo, né? Ah, Fornece habitat, né, para mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados ameaçados de extinção, né? Regula o clima regional e global, influenciando chuvas e temperaturas, né? Além também da qualidade das águas, né? Dos cursos hídricos que a gente tem, né? Então, os rios, as cachoeiras, que provém fonte de água para a gente, né? Isso tudo está interligado e tem a sua devida importância, né? Além também da importância cultural e histórica, como as comunidades tradicionais. A gente sabe que, historicamente, a Mata Atlântica ela
ela foi muito afetada historicamente desde a chegada dos portugueses, né? Então, os portugueses desembarcaram aqui justamente na área de Mata Atlântica, então, historicamente, já é uma área muito afetada, né? Com muita extração de recursos hídricos, né? De recursos naturais, na verdade. Então, tem a sua importância cultural e histórica também. Além disso, né, como eu falei para vocês, o fornecimento de água potável, né, alimentos, plantas medicinais, matérias-primas, são os recursos, famosos recursos naturais que a gente depende, né? Além do controle do clima, sequestro de carbonos, regulação do ciclo hidrológico, né, tudo isso, essas partes que a gente está abordando aqui. Além também de trazer a sociedade para dentro dela, né? Com lazer, turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental. Então, quando a gente traz a população para entender as dinâmicas da Mata Atlântica no geral, ou dos seus ecossistemas associados, por exemplo, o manguezal e a restinga que a gente viu, é super importante, né? Então, vai desde um banho de cachoeira que as pessoas tomam, que fazem elas terem um despertar sobre a importância daquilo, né? Além também de fomentar a pesquisa científica, que é uma parte super importante para a gente entender alguns aspectos específicos sobre as espécies, por exemplo, né? Então, através disso também a gente trabalha com a educação ambiental. É uma parte super importante para a gente trabalhar desde cedo, por exemplo, né, com os alunos, é, ou com um público-alvo, a importância desses recursos e dela como geral, né, como um todo. E aqui, finalizando, gente, eu queria trazer para vocês algumas reflexões de como que a gente pode contribuir para a conservação dos ambientes, né? De todos esses ecossistemas que a gente falou, do bioma como geral, como é que a gente pode trazer isso para a sociedade? Como que a gente pode envolver a sociedade nisso? Não só trazendo as pessoas para tomarem um banho de cachoeira, mas a parte educacional, de que forma que as pessoas podem compreender é, a devida importância que os recursos têm sobre as nossas vidas, como o clima, como a água, por exemplo, né? Então, é justamente isso, né? Então, como que a gente pode contribuir? Eu, como licenciando, né, terminando a faculdade de Ciências Biológicas, já desenvolvi diversos projetos com alunos, por exemplo, né? E também em conjunto com a Fundação Florestal, né, com o Parque Estadual, né, promovendo atividades tanto nas escolas quanto no parque mesmo, né? A gente tem uma base que a gente consegue trabalhar essas partes, então a gente está sempre em contato com as escolas municipais, estaduais também, para receber os alunos, para trabalhar desde cedo, tanto os pequenos quanto os maiores, né? Tudo isso que a gente mencionou hoje aqui, né? Então, inserir o tema da Mata Atlântica em aulas interdisciplinares, né? Promover trilhas educativas, então, mostrando para eles essa toda essa dinâmica, né? Como que acontece, mostrando as espécies, né? Os bichos, né? É super importante para que eles compreendam que não apenas aquilo nos dá algum retorno, mas também que ela é uma parte super importante por si só, né? As espécies dependem também, né? Os bichos dependem também, né? Então aqui a gente acha super interessante a gente tomar algumas, alguns jeitos, né? Alguns jeitos diferentes de trabalhar isso com as diferentes pessoas e as faixas etárias também, levando em consideração isso, né? Então, também estimulando valores, né, de respeito. Então, é isso que a gente está falando agora. Então, se você estimula naquela pessoa que aquilo que ele está protegendo é, vai ser a favor dele mesmo e do próprio ambiente, aquilo já você já muda a mentalidade da pessoa, né? Então é bastante interessante a gente ver a evolução disso com o passar dos anos, né? Com as rodas de conversa também, a estimulação de projetos, né? Mesmo que seja um simples desenho, né? Aqui nas fotos que eu trouxe para vocês, essa primeira, a gente está justamente fazendo isso. A gente ah, foi lá na escola trazer esses nossos elementos
para trabalhar com eles. Então, desde animais taxidermizados, como banners, por exemplo, para eles verem as cachoeiras, né? É super importante isso, a gente ter trabalhando isso, né? Nessa imagem de baixo, sou eu apresentando algumas espécies, né? Desmistificando conceitos de serpentes peçonhentas para os alunos, né? Então, eles ficam fascinados, né? Só de ver. Mas o importante também é entender a importância dessas espécies para com o ambiente, né? Que existe toda uma linha, né, uma linha de acontecimentos na natureza, né? Então, predação e tudo mais. Sempre gosto de deixar bastante claro isso para eles, e eles entendem, né? Então, acho que é super importante essa parte prática para desmistificar também, né? Então, integrando escolas a projetos de ONGs, parques e unidades de conservação é super importante, super pertinente para que eles entendam que as áreas protegidas também elas, elas podem contribuir com tudo isso que a gente falou hoje, né? Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, gente. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando essas imagens, todo esse material, né, produzido com vocês. Eu deixei aqui na tela alguns contatos que vocês podem acessar, né? Então, meu e-mail, o e-mail do parque, né, rede social, que eu sempre publico fotos, né, dos bichos, né, do trabalho em si. E eu queria agradecer a todos vocês, né? Não estou vendo vocês agora, mas sei que tenho certeza que vocês vão gostar bastante das aulas, né? Das imagens que eu mostrei aí. Espero ter influenciado vocês de alguma maneira para que vocês se sintam acolhidos com esse tema, né? Que eu sei que é um tema que a gente não trabalha tanto, às vezes tem algumas ideias um pouco erradas ou por não saber mesmo, né, por ser um sistema bem complexo, a gente consegue dessa forma trabalhar para que tudo se encaixe bem, né? Então, muito obrigado, e até uma próxima. Tchau, tchau. E aí, espero que vocês tenham gostado da palestra do João, que tenha contribuído com o conhecimento de vocês sobre a Mata Atlântica, para que vocês tenham uma base maior para tratar com os alunos de vocês sobre a importância de termos árvores na nossa cidade, né? A importância de termos árvores para a biodiversidade e, acima de tudo, de preservar as espécies que a gente ainda tem. Como sugestão de atividades para essa semana, pensando na educação infantil, vamos sensibilizar os alunos a respeito dessas árvores. Elas dão frutas, elas dão flores. Quem se alimenta dessas frutas, dessas flores? Como esses frutos são dispersos? Como que essas espécies se desenvolvem? Né? Pensando no infantil, no EFAF, vamos conhecer um pouco mais da ciência dessas espécies, um pouco de conhecimento tradicional, talvez. Explorem as árvores existentes dentro da escola de vocês, no entorno da escola. E para aquelas escolas que solicitaram no início do ano, naquele formulário que foi enviado para todas as escolas, sobre a intenção de participação nos projetos de educação ambiental, e solicitaram lá que gostariam de plantar mudas, algumas a gente já atendeu, inclusive com atividades de educação ambiental associadas e integradas. Outras serão atendidas a partir de agora. Em breve, nós enviaremos às escolas o cronograma de atendimento, o cronograma de entrega de mudas, quais espécies serão entregues, como vocês devem realizar o plantio e o manejo dessas atividades. Envolvam os alunos no plantio das mudas, para que eles sintam que essas mudas que eles estão plantando são também de responsabilidade deles, para que eles participem do cuidado, da rega dessas plantas, né? Envolvam as famílias, para que todos sintam parte, né? Que essa árvore seja de todos. Existe aquele ditado, eu gosto sempre de usá-lo, que todos na vida devemos escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Alguns aqui na nossa rede já tiveram os seus livros escritos e publicados e devem saber o quanto é difícil escrever um livro, quanto se pesquisa, quanto trabalho tem dedicado e envolvido na produção de um livro. Fazer um filho
é bem complexo. Todos que têm um filho sabem o quanto é difícil, né, cuidar, educar desse filho, até que ele seja um adulto e vá viver a sua própria vida. Plantar uma árvore não é diferente. Não basta simplesmente cavar o buraco, colocar a árvore lá, virar as costas e ir embora. A gente precisa tratar esse solo, a gente precisa cuidar dessa planta, realizar podas, pesquisar para ver se ela está sendo atacada por alguma praga, combater essa praga. Então, essa árvore ela precisa ser cuidada por um período. E é esse envolvimento no momento do plantio com os alunos que vai garantir o cuidado com essas árvores até a vida adulta dela, para que ela possa se manter sozinha. Então, em breve as escolas receberão aí a quantidade de mudas que terão para ser plantadas, todas as orientações. Estou à disposição para as eventuais dúvidas que vocês possam ter. Desejo a todos uma ótima Semana da Árvore. Um beijo no coração.